Fala, estudante, tudo bem? Olha só, meu nome é Gilberto Augusto e a gente está na semana do planejamento de estudos, isso mesmo. Nos vídeos anteriores eu já te falei quais são os 5 passos primordiais para você montar um excepcional planejamento de estudos. Eu já te falei que é necessário, ter uma meta diária, tarefas, quais materiais você vai contemplar, qual o método de estudos e qual dia você vai corrigir seus erros semanais do simulado que você vai fazer. Bom, olha só, no último vídeo eu já falei sobre metas e tarefas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre materiais, isso mesmo. Já vou te adiantar que eu não vou conseguir terminar esse tema em um vídeo só, porque ele é bem extenso. A gente vive agora em 2016, né? Não é mais década de 80, década de 90, são muitos canais de informação, que às vezes pode até prejudicar o aluno, porque tem informação demais, ele não sabe como se organizar, ele fica completamente perdido. Por exemplo, você pode estudar pelo livro, pelo caderno, pela lista de exercícios, pelo resumo, pelo mapa mental, pela apostila da escola X, pela apostila da escola Y, pela videoaula, pelo podcast. Existe uma série de canais. E como se organizar nisso? Bom, o vídeo de hoje eu quero tratar de um desses materiais, que é o caderno. Isso mesmo. Gilberto, como é que eu tenho um bom caderno? A primeira coisa que você precisa entender. Caderno, ele é fruto, ele é filho da aula, tá? Então, se você, por exemplo, faz aí um ensino médio, está matriculado numa escola ou faz cursinho em algum lugar, você sabe que aquele caderno geralmente é montado durante a aula, né? Tem gente que inclusive faz um caderno rapidão ali durante a aula, mas depois chega em casa e organiza melhor. Mas é claro, aquele caderno é montado durante a aula. Bom, se aquele caderno é montado durante a aula, existe um duplo protagonismo, né? Porque você monta seu caderno, mas esse caderno é fruto de uma aula que é dada pelo professor. Então a gente tem que avaliar um pouquinho quais são os tipos de professores que existem, né? Bom, de maneira geral, os professores, eles sabem muito mesmo, eles são muito qualificados, estudaram demais, só que existem mais ou menos aí 5 tipos de professores, ou 5 tipos de aulas que eles dão, né? Existe aquele professor que não escreve absolutamente nada no quadro. Se sua aula for de 50 minutos, ele passa ali 50 minutos só falando, né, verbalizando uma série de coisas. Você que já é universitário sabe o que eu estou falando, né? Bom, existe aquele professor que também só fala, mas uma hora ou outra ele escreve alguma coisa no quadro só para falar que está escrevendo. Escreve assim na diagonal, depois assim, começa por lá, depois vem para cá. É bem bagunçado. Existe aquele professor que coloca tópicos no quadro, até porque não dá para colocar tudo, né? Ele vai colocando na forma de tópicos e vai explicando durante. Então ele vai colocando tópico e explicando, vai colocando outro tópico e explicando. Existe aquele outro professor também que coloca todos os tópicos primeiro e depois volta explicando. E existe aquele outro famoso professor que só dá aula de slides. Bom, como montar o meu caderno em cada caso desse? Bom, aqueles 2 primeiros casos, né, aquele professor que não escreve nada no quadro e aquele que escreve só uma coisa ou outra para falar que está escrevendo, como é que você deve montar seu caderno? Bom, você tem 4 caminhos a seguir. Ou você também não anota absolutamente nada, é aquele coadjuvante da aula, né, que só fica ali de braço cruzado assistindo as coisas. Bom, tem gente que é muito visual, tem gente que é muito auditivo, então essa pessoa, ela consegue ficar durante os 50 minutos prestando atenção no professor e absorvendo o máximo possível de conteúdo. Só que assim, na maioria dos casos, o estudante que só fica de braços cruzados olhando para o professor só falando, ele tende a perder a atenção, isso mesmo. De repente o professor está ali falando do Revolução Francesa, dos jacobinos, dos girondinos, e de repente esse cara, na hora que fala da França, lembra da Torre Eiffel, aí lembra das férias dele, lembra da namorada que ele teve, que ele viajou para a Torre Eiffel, ele já está em outro lugar, depois de 15 minutos de aula, ele volta. Opa, onde é que eu estava mesmo? Então ele fica perdido. Por quê? Porque ele não está protagonizando aquilo, ele é um grande coadjuvante, ele não está fazendo nada ali. Então muito cuidado com você que não anota absolutamente nada. Vai lá. Aquele outro aluno, lembra, estou naquele caso do professor que não anota nada no quadro. Aquele outro aluno que o professor não anota nada no quadro, o que ele pode fazer? Ele pode ficar parado ou também ele pode anotar uma coisa ou outra. Aquilo que fizer sentido na cabeça dele, ele pode anotar uma coisa ou outra ali. Tem esse caso também. Existe aquele outro caso do aluno, que eu chamo ele de Chico Xavier, né? O Chico Xavier, não sei se você já viu o filme, ele abaixa a cabeça e começa a anotar um monte de coisa, assim, um monte de coisa, psicografar, né? Tem aluno que é assim também, o professor começa a falar, ele vai anotando todas as palavras do professor sem parar. Ele não sabe nem o que o professor está falando, ele não está processando nada, ele só está copiando e o tempo todo ele não para de copiar. Existe esse tipo de aluno também. Só que eu tenho uma dica para te dar, uma dica de ouro muito importante. Olha só. Se você tem esse professor que não anota nada no quadro, ou anota uma coisa ou outra bem bagunçado, quero te dar uma dica.
sempre tem uma conexão com esse professor, perguntando para ele assim: professor, qual é o capítulo que o senhor irá trabalhar na próxima aula? Vamos supor que na próxima aula o professor irá trabalhar com vocês Era Napoleônica. Uma dica que eu te dou: se você já sabe que na próxima aula é Era Napoleônica, que aquele professor não anota nada no quadro, eu vou te dar uma dica. Você, antes da aula, se puder, um dia antes da aula, você vai pegar seu livro de história e vai ler tudo sobre Era Napoleônica, absolutamente tudo. Daí no dia da aula, você vai sim prestar muita atenção no professor. Só que você vai prestar atenção no professor, fazendo uma conexão do conteúdo que ele está verbalizando com o conteúdo que você estudou no seu livro. E aquilo que faltar, você vai anotar no seu caderno. Falei, opa, esse professor está falando uma coisa que eu não vi no meu livro de ontem. Daí você vai anotar no seu caderno. Ótimo! Você já viu a forma mais eficiente possível de assistir uma aula de um professor que não anota nada no quadro. Tudo bem? E uma dica que eu vou te dar, é porque tem gente que pensa assim: ah, esse professor está falando um monte de coisas, depois eu vou chegar lá no meu livro, lá, sei lá, do Cláudio Vicentino e vou estudar o que ele está falando. Pessoal, um professor muito qualificado, que dá aula, por exemplo, aqui no Prepara Enem, né, uma escola particular, uma escola bem exigente, é um professor que estudou muito. Então, assim, para ele te dar aula de Era Napoleônica, eu posso te dar toda a certeza do mundo que ele estudou em pelo menos 10 livros de História Geral. 10 livros. Então, a aula que ele está te dando é um compilado, são as melhores partes de cada livro. Então, não adianta você achar que você só vai prestar atenção naquela aula, vai chegar em casa, vai pegar um livro de história e vai ter tudo que o professor falou ali. Não vai. Então, o ideal é que você pegue um livro antes, leia tudo, estude, e durante a aula você vai anotar aquilo que faltou naquele estudo anterior seu. Faz sentido para você? Legal. Bom, a gente falou agora daqueles dois professores, né, que eles ou não anotam nada ou anotam uma coisa ou outra. Então é isso que você vai fazer. Ler o capítulo um dia antes e durante a aula anotar aquilo que faltou. Legal. Agora aquele outro professor, que ele chega e começa a passar os tópicos no quadro e já vai explicando junto. Eu tenho uma dica para te dar para você montar seu caderno desse jeito. É assim. Quando esse professor entrar na sala, você não conversa com ninguém, cara. Já pega logo aquela parte do professor, vai lá no seu fichário, entra naquela parte dele. E quando ele começar a anotar a primeira palavra, você já vai anotar junto. Você tem que estar no time dele, no tempo dele. Você não pode se perder. Porque aquele professor que vai passando o tópico, que vai explicando, se você não está no time dele, você vai ficando perdido durante a aula. E se você ficar perdido nos primeiros 5 minutos, já era, você perdeu sua aula inteira. Então vai junto com ele, ó. Ele coloca o tópico, você já coloca junto. Aí se ele falar alguma coisa daquele tópico, porque, por exemplo, ele vai colocar um tópico curto, mas vai explanar, vai explicar aquele tópico. Então você coloca o tópico curto no seu caderno e quando ele começar a explanar, você pode anotar o que ele está explanando, não tem problema, você está junto com o professor. Então você vai montar um caderno bem legal com os tópicos que ele passou no quadro, e com as informações que ele está explanando. Você vai anotando de lapiseira, por exemplo, ali junto. Você vai criar um caderno completo pra caramba. E olha só, aquele outro professor que primeiro entra em sala, passa todos os tópicos e depois vem explicando, você vai fazer a mesma coisa. Porque geralmente esse professor é assim, ele passa os tópicos, ele não dá muito tempo para você não. Ele já vai depois e começa a copiar a mesma coisa. Quando esse professor entrar na sala, primeira palavra, já anota rápido no seu caderno. Vai copiando o caderno junto com ele, para você não perder o time do professor. Daí quando ele começar a explicar, você novamente vai anotando uma coisa ou outra ali da explicação dele de lapiseira. Dessa forma, você vai ficar junto com o professor sempre e a aula inteira vai fazer sentido. Bom, aquele outro professor, tá? Que só passa slides. Só para você recapitular. Eu falei daquele professor que não escreve nada no quadro, daquele que escreve uma coisa ou outra toda bagunçada, daquele que escreve tópicos já explicando, daquele que escreve tópicos e explica depois, e agora eu vou falar daquele professor de slides. Olha só, aquele professor que só passa slides, primeiro, é assim, eu sou professor, e eu não recomendo isso para nenhum outro professor. Se você é um professor que só passa slides, muito cuidado. Você tem ali uma sala de aula, por exemplo, com adolescentes de 17 anos, de 18 anos, que seja, que eles já não têm muito interesse pelo estudo. Sabe? Estudo para eles não é uma coisa legal, não é igual tomar milkshake. Então, a sua aula tem que ser a mais cativante possível. Você precisa reter a atenção daquele aluno. Aí às vezes você desliga todas as luzes e começa só a passar os slides. Aquilo vai ficando monótono. Sua aula é incrível, você é uma pessoa incrível, o seu conteúdo é incrível, mas vai ficando assim monótono porque isso é cerebral, tá? Bom, olha só, então o que eu recomendo para você, aluno? Se você tem esse professor que só passa slides,
Ó, você pode pedir para esse professor passar para vocês o material descritivo. Por exemplo, aqueles slides na forma de texto, por exemplo, para vocês irem acompanhando durante a aula. Ou aquele professor pode disponibilizar aqueles slides no site da escola que ele trabalha, por exemplo. Daí você imprime aqueles slides antes da aula dele e vai acompanhando junto com os slides, completando aquilo. Só que o mais interessante é que esse professor consiga mesclar o quadro com os slides. Esse é o ideal. Então, seu professor que só passa slides, então você vai pedir para ele um material descritivo para você acompanhar junto, ou você vai imprimir os slides antes, levar para a aula e ir completando. Agora, aquele negócio de ficar copiando o slide durante a aula, isso é muito pouco produtivo. Eu te falo isso porque quem é universitário sabe o que eu estou falando. Tem muitos professores da universidade que eles são assim, só passam um monte de slides. E a gente tem que ficar ali, cada um por si, cada um por todos também. A gente tem que ficar compartilhando material com o outro, porque o professor não está nem aí para você. A gente tem que ficar anotando aquilo que dá e depois correr atrás lá nos livros. Então, converse com seu professor sobre isso, tá bom? Então, hoje eu falei sobre caderno. Foi a primeira parte de materiais. Ó, se fez sentido para você, eu estou muito feliz. Não perca os próximos vídeos que eu vou falar um pouquinho mais sobre livros, resumos, mapas mentais, apostilas. E para você, um forte abraço. Até o próximo conteúdo. Vamos!